Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a doutrina sabeliana e a doutrina da Trindade. Bom, para começar, vamos lá. Quem foi Sabélio? Sabélio ele foi um bispo da Igreja Católica, mas que ele começou a pregar que em Deus só existe uma pessoa. De sorte que, para Sabélio, o Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo. Em outras palavras, Sabélio entendia que não existem três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Na verdade, uma só pessoa, ele dizia no Antigo Testamento, se manifestou como o Pai. Esta mesma pessoa, este mesmo Deus que no Antigo Testamento se manifestou como Pai, ele agora, no Novo Testamento, ele é apresentado como o Filho, a mesma pessoa. Ou seja, o Pai, ele nasceu, ele morreu, ele foi crucificado, ele morreu, ele ressuscitou. E este mesmo Pai, ele volta depois na forma do Espírito Santo. Então, vale lembrar que esta doutrina ela é chamada também de vamos dizer, a doutrina sabeliana, ela já era defendida antes, por exemplo, no século II ali por Práxias. Tertuliano, eu estou com a obra aqui de Tertuliano, ele escreveu uma obra chamada Tertuliano, que é contra Práxias. E Tertuliano, ele escreveu a obra contra Práxias exatamente para combater a doutrina do unicismo ou do patripacismo, né? Que só existe Pai. O Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo. Então, Tertuliano, esta ideia de uma só pessoa, ou é também conhecido como o modalismo, né? Que Deus ele se manifesta em modalidades, mas que não são três pessoas. Então, esta ideia ela já foi combatida ali por Tertuliano. Então, tal que ele escreveu a obra contra Práxias. Antes de Tertuliano, nós já temos também esta ideia de que Deus é apenas uma pessoa, e a gente pode ver um pouco ela por exemplo, na obra de Justino Mártir. Justino Mártir também ele dá um toque sobre isso, e ele já combate essa ideia da unicidade de Deus, de que não há pessoa, ou melhor, isso, que não há pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas que só existe uma pessoa. Então veja que este entendimento da unicidade, chama também unicismo ou modalidade ou modalismo, ela é muito antiga, certo? Então vamos ver só aqui o que Tertuliano diz no capítulo 1 do seu Tratado contra Práxias. De várias maneiras o diabo tem rivalizado e resistido à verdade. Algumas vezes seu alvo tem sido destruir a verdade por defendê-la. Ele mantém que só há um Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do mundo, de forma que, a partir desta doutrina da unidade, ele possa fabricar uma heresia. Ele diz que o próprio Pai desceu até a Virgem. Foi ele mesmo nascido dela, ele mesmo sofreu, de fato foi ele mesmo Jesus Cristo. Aqui a velha serpente se contradiz, pois quando tentou Cristo depois do batismo de João, ela se aproximou dele como filho de Deus, certamente indicando que Deus tem um filho. E assim, Tertuliano, ele continua. Mais uma coisa que Tertuliano diz, Práxias, foi ele, pois ele foi o primeiro a importar para Roma, da Ásia, este tipo de corrupção herética. Um homem, entre outros termos de disposição incansável e, sobretudo, inflado, com o orgulho da perseguição simples e exclusivamente por que teve que suportar por pouco tempo o incômodo de uma prisão. Bom, então aqui Tertuliano ele vai dizer um pouco sobre quem foi Práxias, e ele veio da Ásia e introduziu em Roma este ensino de que Deus é uma só pessoa, não existe Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Aí quando nós chegamos aqui, por exemplo, no terceiro século para o quarto século, nós temos aqui um outro relato, por exemplo, de Santo Hilário de Poitiers, que viveu entre os anos 320 e 367, e no seu tratado sobre a Trindade, livro segundo,
capítulo 23, olha o que ele diz. Atreva-se, Sabélio, a afirmar que o Pai e o Filho são o mesmo e que este mesmo recebe dois nomes, sendo ambos uma só pessoa. Uma só pessoa, uma só natureza. Aí ele diz, ouvirá logo os evangelhos, não uma ou duas vezes, mas frequentemente. Este é o meu filho amado, em quem tenho meu prazer. Mateus 17:5. Ouvirás também, o Pai é maior do que eu. João 14:28. E também, eu vou para o Pai. João 14:12. Pai, eu te dou graças. João 11:41. Pai, glorifica-me. João 17:5. E tu és o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Então aqui você já vê aqui que esta doutrina que os pais da igreja chamavam de heresia, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Mas o que nós vamos mostrar aqui para você? Primeiro eu quero lhe dizer o seguinte, é importante, meu irmão, você que é um apologista cristão, é importante você ter afinidade com a patrística. Você está vendo esses livros aqui atrás de mim e outros que você não está vendo? A maioria dos meus livros são da patrística, ou seja, eles são de pais da igreja. Só de Santo Agostinho aqui eu tenho mais de 10 volumes. Tertuliano, eu tenho todas as obras de Tertuliano, certo? Eu vou te mostrar algumas aqui, ó, que eu estou usando agora. Santo Hilário de Poitiers, Tertuliano, Apologético, tenho aqui São Cipriano de Cartago, aí eu estou aqui, ó, Padres Apologistas, Justino de Roma, Padres Apostólicos, Clemente de Alexandria. Bom, eu faço uma coleção dos pais da igreja, porque eu acho importante para nós cristãos, principalmente para os apologistas cristãos, é importante nós conhecermos a patrística. Eu vejo muitos cristãos aí se interessando em estudar o judaísmo, não que eu também não conheço o judaísmo, eu tenho aqui o Talmud, algumas obras do Talmud e outras obras judaicas, mas o que é que eu vejo? Muitos cristãos aí se interessando em conhecer o judaísmo e não conhecem nada da patrística, não conhecem nada do cristianismo primitivo. Então, isso é um erro crasso. Primeiro, nós temos que conhecer o que dizem os nossos mentores, os nossos mestres do cristianismo primitivo. Foram eles os primeiros intérpretes da Bíblia depois dos apóstolos. Foram eles os que passaram para nós a mensagem apostólica, os pais da igreja. Certo? Então vamos aqui então, sem mais delongas, já que eu fiz essa apresentação introdutória. A questão é o seguinte: podemos provar nas Escrituras que o Pai não é o Filho e que o Filho não é o Espírito Santo? Podemos provar? Ou será que realmente a Bíblia Sagrada vai dizer que o Pai, Filho e o Espírito Santo são apenas nomenclaturas para uma mesma pessoa? Será que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa? Será que não são pessoas distintas que formam um só Deus? Será que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas únicas, uma só pessoa? Vamos lá, este é um dos assuntos, meus irmãos, que se eu for puxar aqui todos os textos, nós vamos levar mais do dia. Então, eu vou trazer aqui alguns textos, porque o assunto falando sobre a Trindade, sobre a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, está recheado, principalmente no Novo Testamento. Então, vou puxar aqui apenas alguns exemplos para lhe mostrar que não podemos confundir o Pai com o Filho ou com o Espírito Santo. Vamos aqui para João 10:29. Vamos aqui. Embora Hilário já tenha citado o que eu vou citar, mas eu vou ler aqui para você. João 10:29, o que diz aqui? Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então, Jesus Cristo aqui, ele está dizendo que o Pai é maior do que todos, inclusive maior do que ele. Agora, eu quero lhe dizer que esta declaração de Jesus Cristo, ela não deve ser entendida de forma totalitária, mas relativa. E por que eu já estou fazendo isso?
para combater também a doutrina ariana, que diz que Jesus Cristo não é Deus, que ele não é eterno, que ele foi criado por Deus como a primeira criatura de Deus, a primeira criação de Deus. Ou seja, que Jesus Cristo, ele sempre foi e sempre será um ser subalterno e inferior, um Deus menor. Esta doutrina ela foi defendida deixa eu ver aqui, por Ário, certo? O arianismo, ele defendia isso. E quem é que defende esta doutrina ariana hoje? É as Testemunhas de Jeová. Então, as passagens que eu lerei aqui, elas focalizam a submissão do filho em relação ao pai, mas lembre-se que todas as vezes que a Bíblia focaliza o pai como como filho, focaliza o filho como sendo menor do que o pai, como estando subalterno ao pai, submisso ao pai, está falando do filho na sua forma corpórea. Não do filho enquanto Deus eterno, mas do filho enquanto um ser corpóreo, enquanto um ser que nasceu da Virgem, enquanto um ser composto de corpo, alma e espírito. Então, esta declaração de Jesus aqui, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Aqui Jesus Cristo, ele se inclui entre aquilo que está abaixo de Deus, que é menor do que Deus. Então, Jesus Cristo, na qualidade de homem, certo? Como o Deus que se encarnou, que se fez homem, que nasceu da Virgem, que pregou ali na região da Judéia e que foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Nesta qualidade aí, Jesus Cristo ele é menor do que o Pai. Então nós temos que entender que o Deus Pai, ele nunca nasceu. O Deus Pai, ele nunca sofreu. O Deus Pai, ele nunca foi crucificado, ele nunca morreu e ele também nunca ressuscitou. Isso são prerrogativas, são experiências do Deus Filho. Também isenta-se desta experiência o Deus Espírito Santo. E não estamos falando que há 3 deuses. Aqui é uma questão de didática. Eu chamar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todavia, nós, trinitaristas, defendemos um só Deus. Este único Deus, ele se fez carne. Eu estou falando único Deus, ele se fez carne. Não estou falando que o Pai se fez carne. O Pai nunca se encarnou. Repito, o Pai nunca sofreu, nunca morreu, nunca foi crucificado e nunca ressuscitou. A experiência que eu acabo de dizer aqui, ela é unicamente do Senhor Jesus Cristo. Mas esse Senhor Jesus Cristo, nas páginas do Antigo Testamento, ele é Deus. Ok, queridos? É assim que o Novo Testamento apresenta para nós. Então vamos aqui. João 14, 28. O que diz aqui? Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, é Jesus Cristo aqui, na forma de homem, que está dizendo, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ora, se Jesus Cristo faz essa declaração, o Pai é maior do que eu, logo, Jesus Cristo não é o Pai. E aqui a gente já combate esta ideia unicista ou modalista, que diz que o Pai e o Filho são e é a mesma pessoa. Não é. Vamos dizer, a partir do momento em que o Filho diz, vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, não só ele está se distinguindo, sendo outro em relação ao Pai, como em relação ao Pai ele é menor do que o Pai. Mas veja, esta menoridade do Filho em relação ao Pai, esta subordinação, ela se dá porque o Filho, ele se encarnou. A experiência da encarnação, do sofrimento, da morte, da crucificação e da ressurreição é do Deus Filho.
não do Pai e não do Espírito Santo. Então, por conta de que o Filho, aquele que foi enviado por Deus, o raio que foi enviado do sol, conforme dizia Tertuliano e outros apologistas, o raio que foi enviado do sol, a luz que foi emitida, esta luz, este raio, chama-se Filho de Deus, porque veio de Deus. Então, este raio que veio, esta luz que veio ao mundo, esta luz, ela é menor do que Deus. É menor do que o Pai, por causa da encarnação. É só por isso. Vamos lá. Agora, vamos ver o seguinte. A grande pergunta é, mas será que hoje, Jesus Cristo, depois que passou pela morte e ressurreição e ascensão, será que ele continua a ser menor do que Deus? E eu digo para vocês que continua. Continua por quê? Por causa da encarnação. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele não perdeu o corpo. O seu corpo foi, sim, imortalizado, foi espiritualizado, foi celestializado, né? É um neologismo que eu estou usando aqui, certo? Mas ele não perdeu o seu corpo. Continua homem, Jesus Cristo. Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, a humanidade de Jesus Cristo continua. A inferioridade, a submissão de Cristo na qualidade de homem continua, não perdeu porque ele ressuscitou. Então, Jesus Cristo, na qualidade de ressuscitado, ele é Deus, nunca deixou, mas ele continua a ser um homem submisso e menor do que o Pai. E aí é onde está a distinção e a submissão do Filho. O Filho, enquanto aqui no mundo, enquanto mortal, era distinto e submisso. E depois que ele ressuscita, ele continua sendo distinto e submisso ao Pai. O Filho é menor do que o Pai, é menor por causa do corpo. O Pai nunca foi corporeizado. O Espírito não foi corporeizado. O Espírito não nasceu, o Espírito não foi crucificado, o Espírito não ressuscitou, o Pai também não. Então, por causa do corpo que foi preparado para o Filho, para o raio, este homem chamado Jesus, ele é menor do que Deus, ele é menor do que o Pai, ele é menor do que o Espírito Santo, por causa do corpo. E ele será assim eternamente submisso a Deus. Vamos aqui ver aqui. João 20, versículo 17. Eu falei, agora eu tenho que provar para você. Aqui está falando que Jesus ressurrecto. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, ou para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ora, este versículo aqui, meu irmão, mostra uma clara distinção entre o Pai e o Filho. Então estão errados os unicistas em dizer que o Pai e o Filho é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Senhor, o Espírito é Senhor, o Filho é Senhor. Mas não é a mesma pessoa. É assim que o Novo Testamento apresenta a divindade única. Vamos aqui, 1 Coríntios 15, 27. E veja que Jesus aqui, ele apresenta a sua distinção em relação ao Pai e a sua inferioridade, e ele está ressurrecto. Ele já passou pela morte, ele está imortalizado. 1 Coríntios 15, olha o que diz aqui, ó. Vamos aqui, 15, 27 a 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, dos pés de Cristo. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, que é Deus. Deus sujeitou a Jesus Cristo todas as coisas. Agora, entra aqui a distinção entre o Pai e o Filho. Ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, que é o Pai, Deus, que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Ora, se o mesmo Filho, e aqui está falando do Filho ressurreto, glorificado, se o mesmo Filho, quando todas as coisas um dia estiverem sujeitas ao Filho, porque ainda não se encontram, mas quando todas as coisas serem sujeitas ao Filho, então o mesmo Filho
que tem debaixo de seus pés todas as coisas, se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Ora, aqui, meu irmão, com todo respeito, para uma pessoa dizer que o pai é o filho, que o filho é o pai, uma pessoa dessa é carente de inteligência. Muito carente de inteligência. É óbvio que a leitura aqui de 1 Coríntios 15, 27 a 28 mostra não só uma distinção entre o pai e o filho, mas uma subordinação, uma inferioridade do filho para com o pai. O pai não só aqui é distinto do filho, como o pai é eternamente maior, superior, está acima do filho. Esta doutrina ela foi claramente defendida por Tertuliano, ela foi claramente defendida por Orígenes e por Santo Agostinho. Mas quando eles defenderam essa subordinação do filho em relação ao pai, eu vejo muitos teólogos não entendendo isso e condenam a doutrina da subordinação. Não deve ser condenada, sabe por quê? Precisamos entender que quando o Novo Testamento mostra a subordinação do filho em relação ao pai, até mesmo o filho na qualidade de ressuscitado e exaltado, essa subordinação ela existiu, ela existe e existirá para sempre por causa do corpo. O Filho de Deus, ele é homem, ele não perdeu a humanidade, repito, ele não perdeu a humanidade. Ele, enquanto na terra, ele era subordinado ao Pai, era menor do que o Pai. Então, esta subordinação, esta inferioridade, eu chamo assim, é em relação ao corpo. Não está falando da natureza divina. Jesus Cristo, na qualidade de Deus, ele é igual ao Pai, é igual ao Espírito Santo. É isso que a doutrina da Trindade prega. Jesus Cristo, enquanto Deus, ele é igual a Deus. Ora, foi isso que Paulo mostrou em Filipenses 2 e versículo... Eu vou ler aqui para você, ó. Filipenses capítulo 2. Efésios. O que Paulo diz aqui, ó? A partir do versículo 6. 2,6 de Filipenses. Que sendo em forma de Deus, ele está falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui ele está falando do Cristo pré-encarnado. O Cristo pré-encarnado aqui é apresentado por Paulo como tendo a forma de Deus. E pergunta-se, e Cristo, tendo a forma de Deus, ele é o quê? Igual a Deus. Para Paulo, ter a forma de Deus é ser igual a Deus. É isso que Paulo diz, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Agora, uma vez que Cristo aniquila-se a si mesmo, ó, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esta condição de Cristo humilhado a si mesmo, feito servo, feito semelhante aos homens, obediente até a morte e morte de cruz, Cristo, nesta condição, ele é menor do que o Pai. Ok? Cristo, nessa experiência, nessa condição, ele é menor do que o Pai. E nesta condição de homem mortal, totalmente obediente ao Pai, ele continua hoje. Não é mais um Cristo mortal, não é mais um Cristo efêmero, é um Cristo imortalizado, celestializado, é um Cristo totalmente celestial, outro. Mas é o mesmo Cristo, é o mesmo corpo, mas imortalizado, celestializado. Mas lembre-se, este Cristo que está no céu hoje, assentado à destra do Todo-Poderoso, ele é menor do que o Pai. Continua e continuará para sempre menor do que o Pai. Isso tem que ser dito, isso tem que ser focalizado. Por quê? Porque assim a Bíblia diz. E segundo, a doutrina do unicismo, a doutrina de que Deus, que os pais da igreja chamavam de doutrina não mais de heresia, a heresia que diz que Deus é uma só pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma só pessoa, ela não é bíblica. Deus é Pai? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. São três pessoas distintas? São. Separadas? Nunca. Distintas? Sim. Separadas? Nunca. Repito, são distintos? Sim. Separados? Nunca. O homem
1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. O homem é corpo, alma e espírito. Há distinção? Há. Há separação? Não. Há distinção? Sim. Há separação? Não. Corpo, alma e espírito são coisas distintas, são coisas diferentes, mas são unidas. Onde está um, está o outro. É somente na morte do corpo, que a alma ela é separada do corpo. A alma do homem ou o espírito do homem sobrevive à morte do corpo. Aí há uma separação. Enquanto o corpo morre, a alma ela permanece viva. Mateus 10:28 diz isso. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ok, queridos? Então, eu estou fazendo aqui uma analogia entre a Trindade e o homem. O homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Da mesma forma, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas assim como o corpo não é a alma e a alma não é o espírito, assim também Deus não é o Pai e o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Espírito Santo. Ok, queridos? Que fique isso bem claro. Ok? Então, eu volto a dizer aqui, ratificando a minha fala no início. Você que é um apologista, você que é cristão, eu lhe aconselho, aqui é o meu conselho para você, estude a patrística, não só estude a patrística, mas adquira as obras dos pais da igreja. Se você não pode comprar, mas a internet está aí. Aproveite ainda enquanto existe a internet, o Google, e cite lá o nome dos pais da igreja, Tertuliano contra Praxeas, e você vai baixar o documento lá e você vai ler. Tá certo? Este é o meu conselho. Devemos defender a doutrina da Trindade, porque é a doutrina bíblica. Jesus Cristo, no batismo, ele deu ali a fórmula: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabe por que os unicistas defendem o batismo só em nome de Jesus? Não é simplesmente porque eles leem Atos 10 ou Atos 2:38, apesar de que ele não é uma fórmula, eu já fiz um vídeo mostrando isso. Não é simplesmente isso. O batismo, quando eles dizem só em nome de Jesus, eles defendem isso por causa da doutrina unicista, porque para eles o Pai é o Filho e o Filho é o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para vocês que nós não temos uma fórmula nas narrativas de Atos. Porque se, por exemplo, Atos 2:38 nós lemos, foram batizados em nome de Jesus, se ali é uma fórmula, então eu pergunto, e em Atos 10:48 que está escrito, foram batizados em nome do Senhor, não se fala mais Jesus, Cristo, só fala foram em nome do Senhor. Em nome do Senhor é outra fórmula? E eu pergunto, Atos 8:16 e 19:5 diz que foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então veja que Senhor Jesus é uma expressão, em nome do Senhor é outra expressão, em nome de Jesus Cristo é outra expressão. Então nós temos três expressões. Qual das três aí devemos adotar como fórmula batismal? Esta é a pergunta que eu faço para os unicistas. Por aí nós vemos que nem sempre os autores eles, vamos dizer, eles se referiam ao batismo usando a fórmula. O que nós temos aí são narrativas que fazem alusão ao batismo cristão, sem usar a fórmula. Ora, o batismo cristão, ele é referido, por exemplo, em Romanos 6:3 por Paulo. Paulo diz, em Jesus Cristo. Paulo não está usando a fórmula trinitariana. Ele não está usando a fórmula de forma nenhuma. O batismo em nome de Jesus Cristo, em Atos 2:38, Romanos 6:3 também, os autores não estão aí descrevendo a fórmula batismal. Atos 10:43, Atos 10:48, em nome do Senhor, não está em foco a fórmula. Atos 8:16, 19:5, em nome do Senhor Jesus, foram batizados, não é uma fórmula. Gálatas 3:27, Paulo fala, batizados em Cristo. Será que isso é fórmula? Não é. Meus irmãos, porque se Atos 2:38 é uma fórmula, por que não aceitar como fórmula também
o que se diz em Atos 10:48, foram batizados em nome do Senhor. Por que não se aceitar como fórmula também o que se diz em Atos 8:6, batizados em nome do Senhor Jesus? Por que fórmula é só em Atos 2:38, batizados em nome de Jesus Cristo? Ora, perceba, isso eu quero mostrar para vocês, percebam que nem sempre os trinitaristas, quando eles faziam referência ao batismo cristão, eles usavam a fórmula. Às vezes, mesmo eles defendendo o batismo trinitariano, mas eles diziam batizados em nome de Jesus. Só em nome de Jesus. Eu quero ver bem aqui para você. Ó. Vou te dar um exemplo bem aqui em São Cipriano de Cartago, página 400. Deixa eu ver bem aqui. Ó. São Cipriano de Cartago. Olha o que ele diz aqui. Ó. E ele era trinitarista. Mas olha como é que ele se refere ao batismo cristão. O que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. E sem dúvida, porque encontro escrito na epístola, cuja cópia me enviaste, que não se há de investigar quem administrou o batismo, pois quem foi batizado pôde receber a remissão dos pecados segundo sua fé. Pensei que não se devia passar ao largo desse trecho. E mais ainda, quando percebo que, na mesma epístola, se faz menção de Marcião, ao dizer-se que não convém que sejam batizados nem sequer os que dele provêm, por parecer que já foram batizados em nome de Jesus Cristo. Veja então que São Cipriano, ele faz menção que é o batismo cristão, apenas dizendo, ó, batizados em nome de Jesus. Mas São Cipriano, ele ensinou a fórmula batismal, que ele diz aqui, ó. Se confessarem o mesmo Pai, o mesmo Filho e o mesmo Espírito Santo e a mesma Igreja, juntamente conosco, aí vem vindo aqui, ó, aí aqui mais claro aqui, ó. O Senhor, ao enviar os seus discípulos, depois da ressurreição, instruiu-os sobre como deviam batizar e ensinou-os dizendo, todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está bem aqui, meu irmão. Então você veja que, pela citação de São Cipriano, a gente vê que Cipriano ele era um trinitarista, ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas muitas vezes ele se referia ao batismo apenas usando batismo em nome de Jesus. Quero trazer outra citação aqui dele aqui, ó. Deixa eu ver bem aqui, se eu encontro. Só para você ver que o mesmo caso aqui de Cipriano é o que se deu ali em Atos 453. Vamos ver aqui, ó. Ó, mas ele diz, muito ajuda o nome de Cristo com relação à fé e à santificação do batismo, de modo que quem quer que seja batizado em nome de Cristo e onde quer que o seja, consegue imediatamente a graça de Cristo. A esse argumento se pode replicar brevemente dizendo-se que, se o batismo no nome de Cristo teve qualquer valor para purificar o homem fora da igreja, tem ali valor também a imposição de mãos em nome do mesmo Cristo para quem recebe o Espírito Santo. Então veja aqui mais uma vez que São Cipriano, ele apenas faz referência ao batismo cristão sem usar a fórmula batismal. Sem usar a fórmula batismal. Isso quer dizer que São Cipriano rejeitava o batismo trinitariano? Não. Não, senhores. Ele defendia o batismo trinitariano. 447, deixa eu ver bem aqui. 447. Mais uma vez ele diz, ó, menos que os que aprovam o batismo dos hereges defendam que o demônio tenha dado a graça do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele estava dizendo isso? Porque até mesmo muitos hereges, eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o São Cipriano ele não aceitava o batismo dos hereges, mesmo eles usando a fórmula trinitariana. Por quê? Porque eles eram hereges, porque a questão não era só batismo. Tinham outras heresias que eles defendiam. E isso invalidava o batismo trinitariano, ainda que fosse usada a fórmula corretamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todavia, São Cipriano dizia que eles não tinham o Espírito Santo. Então, o batismo não era válido, porque para São Cipriano, a fórmula batismal, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só é válido quando é transmitido o Espírito Santo. E São Cipriano dizia que
o batismo dos hereges não há o Espírito Santo, logo não é válido, ainda que eles usem, ou que eles usassem a mesma fórmula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mas o que eu estou mostrando para vocês é que as narrativas, Atos, que diz batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Em nome do Senhor, aí não são fórmulas. E se você entender que em Atos 2:38 é uma fórmula, então você vai ver que a cada momento que os discípulos batizavam alguém, eles usavam uma outra fórmula. Por exemplo, Atos 10:48, se você entende que Atos 2:38 a fórmula é em nome de Jesus Cristo, então em outro momento, lá na casa de Cornélio, Pedro usou uma outra fórmula, porque lá diz que foram batizados em nome do Senhor. Quando chega em Atos 8:16 e Atos 19:5, nesses dois momentos distintos, os discípulos, os apóstolos, eles mudaram a fórmula. Eles disseram, não, agora o batismo não é mais em nome de Jesus Cristo, não é mais em nome do Senhor, o batismo agora é em nome do Senhor Jesus. Perceba então que se você quer falar de fórmula nas narrativas, então nós temos aí várias fórmulas. E se os discípulos usavam várias fórmulas, então aqui já dá lugar para a gente introduzir entre eles uma outra fórmula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, qual é dessas que você vai escolher? Estou fazendo essas considerações, não era nem sobre o batismo que eu ia falar, né? Mas enfim, eu estou mostrando neste vídeo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é a mesma pessoa, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.